Então agora a gente vai ter que discutir a questão da medição de correntes alternadas. A medição de correntes contínuas e de voltagens contínuas é trivial utilizando voltímetros e amperímetros. No caso de uma voltagem contínua, ela vai ser constante no tempo, basta você colocar os terminais do teu voltímetro entre dois pontos no circuito e você vai ter imediatamente aquela diferença de potencial, que é a voltagem. No caso de uma corrente, ou você mede a diferença de potencial em um resistor conhecido, utilizando um voltímetro, e usa a lei de Ohm para obter a corrente, isso é o método mais geral que se usa na prática, ou você utiliza um amperímetro em série com o teu circuito, faz a corrente passar por ele e utiliza o instrumento para determinar o valor dessa corrente. Como ela não varia no tempo, o valor no display dele vai ficar constante, ou se ele for um amperímetro de analógico com agulha, a agulha vai ficar paradinha lá no valor da corrente. Só que o problema é que uma corrente alternada ou uma voltagem alternada, ela varia no tempo. No caso, por exemplo, da voltagem fornecida pela Celesc ou pela distribuidora de eletricidade na sua tomada, ela tem uma frequência de 60 Hz. Ou seja, você vai ter um valor que cruza o zero 120 vezes por segundo. Você vai ter 60 repetições da tua senoide no segundo. Você vai ter 120 cruzamentos do valor zero por segundo. Ou seja, se você tiver um ponteiro, um galvanômetro de ponteiro, um amperímetro de ponteiro ligado em série com o circuito onde você quer medir a corrente alternada, o ponteiro vai fazer assim. Vai tender a fazer assim, né? Porque a corrente está variando no tempo, para lá e para cá, para lá e para cá, de maneira periódica, senoidal. E ele vai fazer com que o ponteirinho fique para lá e para cá. Só que 120 cruzamentos de 0 por segundo, né? 60 Hz, 120 vezes o ponteiro vai ter que ir de um lado para o outro. Na média vai acontecer o quê? Na média o teu ponteiro vai ficar parado no zero. No máximo você vai ver ele tremendo um pouquinho, no zero, mas você não vai medir nada assim. E se você usar um instrumento digital, você vai ter lá os dígitos no display variando de maneira, parece aleatória. Você não vai poder usar a mesma instrumentação para medir. Então isso apresenta um desafio que tem que ser resolvido com inteligência. Então uma das soluções é você utilizar um retificador. O que é um retificador? É um circuito que transforma a corrente alternada em corrente contínua. E depois do processo de retificação, você mede a corrente contínua, conhecendo a relação entre o valor dela e o valor da alternada, que deu origem a ela. Ok? Geralmente essa relação vai ter a ver com o chamado valor quadrático médio da corrente ou da voltagem alternada. Esse também é conhecido como valor eficaz. O RMS vai ter uma importância enorme na análise de circuitos AC, porque, por exemplo, quando você determina a potência dissipada no circuito AC, você vai ter que utilizar a potência média, e a potência média vai automaticamente depender do valor médio do valor médio quadrático da tua corrente, ou seja, do valor RMS. Para vocês terem uma ideia, o valor de 220 volts aqui em Santa Catarina e 110 em outros estados, que é fornecido na tomada, esse valor é RMS. A gente já vai ver o que é o RMS e como calculá-lo. Okay? Como você retifica uma corrente alternada? Você vai utilizar diodos, basicamente. Você vai ter um circuito baseado em diodos. O diodo, a gente falou brevemente deles nos capítulos 5 e 6, que tratavam de corrente contínua e circuitos de corrente contínua. O diodo é um elemento não ôhmico, cujo objetivo é fazer com que a corrente elétrica flua num só sentido. Então ele tem até aquela curva a curva característica de um diodo. Se você for ver corrente nele em função da voltagem, só para recapitular, essa corrente é zero e de repente ela faz assim, um valor aqui crítico, numa voltagem crítica. E você representa o diodo através desse símbolo. E você vê que essa curva é característica de um dispositivo totalmente não ôhmico, né? Lembrando que dispositivos ôhmicos têm proporcionalidade entre corrente e voltagem. Aqui você não tem proporcionalidade, você tem um comportamento altamente não linear, em que você
Você não tem corrente, de repente a corrente é muito grande. O que significa isso? Que a partir de um certo valor de voltagem que você tem que aplicar nele devido a características do dispositivo, para que ele conduza corrente, ele vai conduzir corrente como se fosse uma resistência quase zero. E no sentido contrário, se você inverter a polaridade no teu diodo, ou seja, se você ligá-lo ao contrário no teu circuito, você vai ter corrente nula. Se você aplicar uma voltagem contrária muito grande nele, aí você vai ter condução aqui, mas isso em muitas aplicações práticas que você trabalha com baixa voltagem, tudo não vai ser relevante. Então você pode dizer que o diodo é um dispositivo que faz com que a corrente flua nesse sentido, que não flua no sentido contrário. Se você faz a analogia com uma tubulação hidráulica, seria uma espécie de válvula que só abre num sentido e se a água tenta voltar, a válvula fecha e não volta. O diodo é um dispositivo fundamental para se converter correntes alternadas em correntes contínuas. Ele é o ingrediente principal para você construir os retificadores. E tem dois tipos de retificadores, o de meia onda ou o de onda completa. O de meia onda é basicamente um circuito em que você liga um diodo, insere com a tua fonte de corrente contínua, nessa de corrente alternada, quer dizer, essa aqui vai ser tua fonte AC, a gente usa esse círculo com uma ondinha senoidal dentro para representar uma fonte AC. O diodo é representado dessa forma, mas o diodo só vai poder conduzir corrente nesse sentido, né, da seta. E você coloca um capacitor aqui em paralelo com ele. E aqui você vai ter tua carga. A carga eu estou representando por resistor. Essa carga pode ser o quê? Uma lâmpada, um LED, uma bateria de celular que você está carregando, algum aparelho que você tenha que precise de corrente contínua. Isso seria a carga ligada no teu retificador. Qual vai ser a voltagem medida após o diodo? Ok? Qual vai ser o valor de voltagem ou de corrente, se você quiser medir após o diodo? Você vai ter um valor que... Vamos fazer corrente aqui. Você vai ter um valor de corrente que varia, chega no máximo, desce e depois vai ficar nulo. Ok? Porque a fonte está produzindo isso aqui. Vou botar mais para cá. A fonte está produzindo isso aqui, mas o diodo só conduz corrente no sentido. Então, nesse lado da onda, quando a corrente está voltando, o diodo não deixa isso aqui passar. Então, basicamente, você após o diodo, você vai ter voltagem, quer dizer, depois do diodo não, no próprio circuito onde está o diodo, você vai ter uma corrente que vai variar assim. Que é a que está representada aqui. E para que você coloca o capacitor? Para exatamente tentar minimizar esse efeito de que você tem metade do ciclo, metade onde você não tem corrente passando. Você carrega um pouco esse capacitor, essa corrente que circula aqui durante esse meio ciclo, carrega um pouco o capacitor e quando essa corrente tende a zerar, o capacitor vai descarregar e vai fornecer corrente nesse meio ciclo em que o diodo não está deixando a corrente vindo da tua fonte passar. Então, a tua carga vai receber uma corrente que tem essa forma. Uma corrente faz essa voltinha e cai. Aí dá esse pico e cai. Aí dá esse pico e cai. Devido ao capacitor. Você vai, obviamente, dimensionar o teu capacitor de acordo com a sua carga, de modo que ele não tenha um processo de descarga muito rápido. Você vai tender a usar capacitores de valor de capacitância elevado, né? Valor de capacitância elevado gera um constante de tempo elevadas e processos de carga e descarga mais lentos.
Isso vai ser dimensionado o quê? De acordo com a frequência da tua fonte AC, que geralmente é 60 Hz, e o valor da carga que esse teu retificador vai alimentar. Mas vocês veem que o retificador de meia onda não é um dispositivo que gera uma corrente muito contínua, né? Você tem uma variação muito grande, mesmo utilizando o capacitor, você tem umas variações muito grandes aqui com o tempo. Na média, você vai ter uma corrente aproximadamente constante, mas ela varia muito em torno da média. Existe uma maneira de fazer isso variar menos, de você obter uma corrente mais estável após retificação, que é utilizando o retificador de onda completa. O retificador de onda completa ele usa 4 diodos, em vez de um diodo. Ok? Utiliza o capacitor em paralelo também, mas aqui você utiliza 4 diodos. Esse dispositivo aqui também é chamado de ponte retificadora. Esses 4 diodos ligados dessa forma. Ponte retificadora, em inglês vai chamar de bridge, rectifier, bridge de ponte, ou full bridge, rectifier de ponte completa. Então você tem tua fonte aqui de corrente alternada e como funciona o dispositivo. Digamos que a corrente está viajando nesse sentido. Ela não vai poder vir para cá. Ela vai ter que vir por aqui. Vai vir por aqui, vai carregar um pouco o capacitor, vai passar pela tua carga, vai voltar para cá, vai voltar para cá e vai entrar por aqui, vai voltar para cá e vai voltar para a fonte. Essa é a circulação em metade do ciclo. Ok? Na outra metade... O que aconteceu? Na outra metade do ciclo, você vai ter... Ótimo. Na outra metade do ciclo, você vai ter a corrente vindo por aqui. Tá? Você inverte a polaridade, ela vai vir por aqui. Aí ela vai entrar por aqui. Ela não vai poder vir por aqui, porque esse diodo está ligado de maneira que a corrente não pode passar por ele. Ela vai vir por aqui, vai voltar, vai fazer o percurso semelhante, vai carregar um pouco o capacitor, vai passar pela carga, vai voltar por aqui e vai vir por aqui e entrar por aqui. E assim você vai ter uma variação muito menor de amplitude. Você vai ter, você não vai ficar com aquela meia onda em que a tua corrente zera aqui, como no retificador de meia onda, mas você vai ter, após a ponte retificadora, você vai ter uma onda, depois você vai ter outra onda para cima, outra onda para cima, você vai ter uma corrente, uma voltagem assim. Claro que você vai ter essa variação, mas aí você usa o capacitor para tentar absorver esses saltos, essas variações de zero a amplitude. Volta para o zero, vai para a amplitude, volta para o zero, vai para a amplitude, volta para o zero. O capacitor absorve isso porque ele carrega. Enquanto isso aqui está descendo, o capacitor vai descarregando e continua fornecendo carga para o teu dispositivo, para a tua carga conectada. Então você continua tendo essas variações aqui em torno dos picos da tua onda, mas elas são muito menores. Essas variações se chamam ripple. Em inglês, ripple é tipo uma ondulação. E até em português o termo técnico é ripple também. Você vai usar na prática, no laboratório, no ambiente que se usa eletrônica, você vai falar de ripple, de uma fonte. Então vocês veem que corrente contínua é complicado, né, gerar. Até no capítulo de lei de Faraday, que se menciona um pouco os geradores de corrente alternada e de corrente contínua, vocês veem que o gerador de corrente alternada é simples, eu mostrei um pouco ele na videoaula anterior, e ele é eletricamente simples, enquanto que o gerador de corrente contínua é um pouco mais complicado eletricamente e mecanicamente. Inclusive, você vai ter que ter outros componentes para evitar o ripple que já está presente na geração de corrente contínua se você usar um gerador rotativo para gerá-la. E se você usa um gerador de corrente alternada mais simples, no entanto, você retifica essa corrente alternada para gerar uma contínua, você sempre vai ter o ripple. Claro que com um circuito de um retificador bem dimensionado, o ripple vai ser muito pequeno. Isso é um parâmetro de qualquer fonte que você tenha de corrente contínua que use um retificador para transformar corrente alternada em contínua. Você vai sempre ter, se você ler o manual da fonte, ver as características técnicas dela, vai ter sempre o ripple. Geralmente um valor percentual. Você não tem como se livrar disso.
Você tem como tornar o ripple muito pequeno, mas não tem como se livrar. Para gerar uma corrente contínua pura, contínua realmente sem ripple, você vai usar uma bateria, um processo eletroquímico. Aí sim você não vai ter ripple, você vai ter um processo de uma corrente puramente contínua. Através de retificador você vai ter esse ripple, mas ele geralmente não é relevante, não impacta de maneira nenhuma a corrente contínua gerada por ele. Por exemplo, o carregador do teu celular vai transformar os 120 volts, os 220 volts da tomada em 12 ou 5, eu acho que o carregador do celular é 5 volts, e vai transformá-lo em corrente contínua. E o ripple que tem lá não vai atrapalhar de maneira nenhuma o processo de carga da tua bateria. Só para dar um exemplo. Okay? E depois que você retifica, como você vai medir? A discussão começou como vamos medir uma corrente alternada. Então você pode retificá-la e depois você vai medir o valor retificado médio. Após a retificação, você mede o valor retificado médio, que vai valer 2 sobre π vezes i. Por exemplo, a amplitude, o valor de corrente retificada média é 2 sobre π vezes i, onde i é a amplitude da tua corrente alternada. Voltando lá para o gerador, a gente viu que a gente podia escrever a corrente alternada como I seno de ômega t menos φ. O retificador tem o papel de fazer uma operação matemática de módulo no teu seno. Tá? O retificador de onda completa vai fazer papel de módulo. Como você vê isso? Se eu tenho seno de ômega t variando dessa maneira, o módulo do seno de ômega t vai ficar como? Bom, enquanto o seno for positivo, fica assim, mas enquanto o seno for negativo, o módulo dele vai ser positivo, então isso vai ficar assim. Então o módulo é exatamente a retificação de onda completa. Tá? E qual o valor médio do módulo? O valor médio do módulo de uma função senoidal, seno cosseno, é dado por 2 sobre π. Então, o valor retificado médio que você pode medir vai ser 2 sobre π vezes i. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, de fato, os instrumentos vão estar calibrados para calcular, para medir, né, o valor quadrático médio, ou valor eficaz, conhecido como RMS, do inglês Root Mean Square, que é obtido elevando ao quadrado a tua corrente ou a tua voltagem, calculando a média desse valor quadrado e tirando a raiz quadrada do resultado. A gente vai ver na discussão de potência em circuito de corrente alternada o porquê que é tão importante o RMS. Porque o valor RMS de voltagem e corrente vão entrar no cálculo da potência média dissipada no circuito. Então, digamos, se eu tenho uma corrente senoidal e seno de ômega t, vamos esquecer por enquanto aquela constante de fase φ. Qual é o quadrado disso? Tá. Vamos fazer um parênteses antes para discutir uma notação que a gente vai utilizar em todo esse capítulo. A letra minúscula vai geralmente indicar uma grandeza, voltagem ou corrente, dependente do tempo. E a letra maiúscula vai indicar a amplitude dessa grandeza. Então, por exemplo, vocês reparem que aqui eu usei já o izinho de t, porque ele varia com o tempo, é igual a izão seno de ômega t menos φ. Esse izão é a amplitude da corrente. Aqui, de novo, o izinho é a grandeza que varia no tempo, o izão é a sua amplitude. Então, o izinho ao quadrado vai ser o izão ao quadrado seno ao quadrado de ômega t. Isso vai ficar igual 1/2 de izão ao quadrado mais 1/2 de izão ao quadrado seno de 2 ômega t. Isso é um ótimo exercício de trigonometria, provar essa expressão. Vocês vão ter que lembrar que 1 menos cosseno ao quadrado de ômega t é igual a seno ao quadrado de ômega t, e que o cosseno ao quadrado de ômega t menos
o seno ao quadrado de ômega t igual ao cosseno de 2 ômega t. É isso aí, aqui você vai ter 1 menos o cosseno ao quadrado e você vai fazer aparecer o seno de 2 ômega t. Não, a relação trigonométrica é outra que se usa aqui. Mas o caminho é esse. Então você pode sair daqui e chegar aqui. Então qual vai ser o valor médio do quadrado? A gente calculou o i ao quadrado, vai ser isso aqui. O valor médio disso vai ser o quê? Vai ser igual ao valor médio de 1 meio de i ao quadrado mais o valor médio de 1 meio de i ao quadrado, seno de 2 ômega t. Mas o valor médio de uma função senoidal é zero. Por quê? Porque ela passa metade do período positiva e metade do período negativa. Uma maneira qualitativa de ver isso. Então, à medida que o tempo passa, na média você vai ter o quê? Você vai ter zero. Então, aplicando a média no tempo dessa grandeza, isso aqui vai dar, esse termo aqui vai dar zero, só vai sobrar a média temporal desse termo aqui. Como ele é constante, isso aqui é a amplitude da tua corrente alternada que é constante, a média temporal vai ser simplesmente amplitude ao quadrado sobre 2, usar ao quadrado sobre 2. Para tirar a raiz quadrada disso, a gente elevou ao quadrado, calculou a média, agora a gente tem que tirar a raiz quadrada para voltar para o nosso valor médio original, né? A média que a gente quer, que é conhecida como quadrático médio RMS. A gente tira a raiz quadrada disso, o valor RMS da tua corrente alternada vai ser a amplitude dela dividido pela raiz de 2. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, o 220 volts na tomada é o valor RMS. A amplitude que a tua voltagem na tomada atinge é maior do que 220. Qual é esse valor? É raiz de 2 vezes 220. Então, você geralmente vai ter instrumentos, voltímetros ou amperímetros, configurados para medir corrente alternada, calibrados para determinar o valor RMS. Tem uma eletrônica interna que aplica essa calibração e te dá o valor RMS. Okay? Você vai medir uma voltagem sobre o resistor ligado à saída do retificador de onda completa e vai, a partir daí, da calibração do instrumento, determinar o RMS. Okay? A CLS que fornece 220 volts RMS, por exemplo. Qual vai ser a amplitude dessa voltagem? Vai ser raiz de 2 vezes 220, ou seja, vai ser 311 volts. Em Santa Catarina, você tem isso de amplitude na tomada. Ou seja, você tem o teu V, em função do tempo, que varia assim. Isso aqui é 311. O 220 é RMS, né? Seu valor. Esse é o valor médio ou valor eficaz que você vai ter. O nome valor eficaz vem do fato de que esses 220 RMS que vão efetivamente transferir potência, transferir energia, né, para os teus eletrodomésticos e os teus aparelhos ligados nessa tomada. Então, por exemplo, se você tem um computador que consome 2,7 amperes RMS de uma linha, né, de uma tomada que fornece 120 volts a 60 Hz, quais são a corrente média, o valor médio do quadrado da corrente e a amplitude da corrente? Então, qual é a corrente média? Bom, a corrente média vai ser zero. Okay? O teu computador consome um I de T, que vai ser igual ao Izão. Cosseno de ômega T. Não só falar do nada. Você vai ter Izão cosseno de ômega T. Qual o valor médio de I de T? Ele é zero, a gente acabou de discutir. A gente acabou de discutir. O valor médio de uma função trigonométrica, seno cosseno, é zero. Então, a corrente média vai ser o quê? Zero. Qual o valor quadrático médio da corrente? O valor quadrático médio da corrente já está dado, né? O IRMS, 2,7 amperes. Qual o valor médio do quadrado da corrente?
a média do quadrado da corrente? A gente acabou de ver que a média do quadrado da corrente é a amplitude ao quadrado da corrente dividido por 2. Isso aqui é o que? O quadrado do RMS, né? O IRMS ao quadrado vai ser igual ao Izão ao quadrado sobre 2, que é igual à média da corrente ao quadrado. Então, aqui basta eu elevar ao quadrado 2,7 amperes da minha corrente RMS, 2,7. Ao quadrado vai dar aproximadamente 7,3. É o valor médio do quadrado da corrente. Qual a amplitude da corrente? A gente acabou de ver que isso aqui é a amplitude da corrente ao quadrado sobre 2. Logo, o I é igual a raiz de 14,6. Então, a gente multiplica por 2 e tira a raiz quadrada, 3,8. A amplitude da corrente é 3,8 amperes. Então, você vê, você tem uma corrente alternada aqui que vai ter 3,8 amperes. O valor RMS dela, quadrático médio eficaz, é de 2,7, que é o que o seu computador está ligado nessa fonte está consumindo. O valor médio do quadrado da corrente está aqui, é 7,3 amperes. E o quadrado da corrente é o que? É 14,6 amperes. Então, lembrando, valores de voltagem ao corrente, geralmente quando você fala de fontes de corrente alternada, tomadas, corrente distribuída e tudo, são valores RMS.